Olá, seja bem-vindo ao Trivium Literário. Antes de começarmos o vídeo de hoje, gostaria de solicitar para vocês a inscrição no nosso canal, ativação do sininho e a inscrição nas nossas redes sociais, tanto no Face quanto no Insta, tá bom? Hoje nós vamos falar deste livro aqui, A História da Morte no Ocidente. Alessandro, História da Morte no Ocidente é um assunto meio pesado. Antes de qualquer coisa, para você conseguir ler esse livro, dispa-se de qualquer preconceito intelectual. É um livro que vale a pena. Se você é historiador, sem dúvida você precisa ler. Sociólogo também e antropólogo nem se fala. Adorei esse livro. Se você é amante do conhecimento, esse é um livro que não pode faltar para você. Não tem como não falar da história da morte no Ocidente sem falar do seu autor, Philippe Arié. Philippe Arié nasceu em Blois, na França, em 21 de julho de 1914 e morreu em Toulouse, em 8 de fevereiro de 84, aos 69 anos de idade. Não foi um historiador muito badalado. Se você for procurar, você não encontra muito a respeito dele. Normalmente são sempre notinhas de rodapé, algumas coisas nesse sentido. Mas é um historiador muito influente e muito importante no século XX, onde ele descreve, ele trata trabalhos muito sérios a respeito de morte e a respeito de família, a relação de pais, de filhos. Por isso ele é um autor que vale a pena procurar os livros dele. Philippe Arié nos traz o seguinte, que na Alta Idade Média, que vai do século V ao século IX, começo do século X, o que acontecia? A grande maioria das pessoas eram enterradas em covas, em valas coletivas. Não existia nenhum tipo de demarcação de aonde você estava. Quem era você no seu túmulo? Com exceção dos nobres, que eram enterrados dentro das igrejas. Mas independente de você ser nobre ou de você ser plebeu, todos os ossos eram, depois de um tempo, retirados e enviados aos ossuários. Alessandro, e o que isso significava? O que acontece é o seguinte, como todo mundo tinha uma relação muito tranquila com a morte, e não existia nenhum tipo de preocupação com a vida após a morte, não existia nenhum tipo, por que eu vou demarcar túmulo? Eu não tenho que demarcar túmulo. A relação era, morreu, acabou. Então o corpo ele era descartado. Com isso, nessa situação, o que acontecia? O padre vinha, dava o salvo-conduto, ele estava garantido no reino dos céus, e a vida seguia. Na Baixa Idade Média, a situação muda um pouquinho de figura. Diferentemente da Alta Idade Média, na Baixa Idade Média existe a preocupação para onde a minha alma vai. Não existe mais a tranquilidade e a certeza que ao morrer eu vou atingir o reino dos céus. Na Baixa Idade Média, a preocupação com a vida após a morte ela se torna presente. Na Baixa Idade Média também surge o macabro. E o que simbolizava o macabro? Você trazia à tona aquilo que ficava oculto. Você trazia à tona aquilo que ficava escondido debaixo da terra, que não era para ser visto. Simbolizava o quão falho nós éramos e o quanto nós ainda tínhamos que rumar para conseguir aquilo que buscávamos, que era a salvação de nossas almas. Um outro costume que se muda na Baixa Idade Média é que antes, na Alta Idade Média, as pessoas eram enterradas sem nenhum tipo de indumentária. Você via o morto. Como as coisas eram simples e a morte era uma coisa muito tranquila, era aceita de uma forma extremamente natural, você não tinha preocupação de esconder o rosto do morto. Na Baixa Idade Média isso já não acontece. O morto vai na procissão, para o seu enterro, com o rosto coberto. É na Baixa Idade Média também que introduzimos as máscaras mortuárias. E o que elas representavam? Representavam que, para todo mundo que fosse no enterro, para que a imagem que ficasse gravada na mente de cada um, seria a imagem dele vivo. No século XV também, introduz-se o erotismo macabro e a morbidez. Quando falamos de erotismo macabro, nós vamos falar de danças, de eventos em cemitérios, túmulos, de representações eróticas perante a morte. E talvez o símbolo mais alto que nós temos até hoje seja a cena de amor entre Romeu e Julieta no túmulo dos Capuletos. Quando falamos de morbidez, nós vamos falar da representação de cadáveres, nós vamos falar principalmente na arte, por exemplo, no quadro de Rembrandt. Agora há pouco eu comentei para vocês sobre o macabro, que tinha a ver a respeito com o fracasso individual, que na Baixa Idade Média as pessoas passam a ter a preocupação com a sua vida após a morte de quem eles tinham sido. Mas, Alessandro, nessa época, a sociedade era estamental. Você não tinha muita esperança de mudança de patamar social. No nível que você nascia,
muito dificilmente você mudava e era realmente o nível que você morria. Mas se você fala em fracasso, se você fala em não atingir o objetivo, o que isso influencia? Por que eu passo a ter a preocupação com a vida após a morte? E aí que entra a preocupação do juízo final. No juízo final eram duas avaliações, a do próprio juízo e a da sua vida, no seu quarto. No século XVI, o macabro perde força. Ele é substituído pelos esqueletos ou por partes dele, crânios, ossos. Ele vai voltar depois um pouquinho lá no século XVIII, no século XIX, mas o simbolismo do macabro ele perde força. Não é mais o medo da morte, o que vai acontecer comigo. Ele passa a ter a preocupação do que acontece entre o curto espaço de tempo entre a minha morte e a minha decomposição. E depois do século XIX para o século XX, o macabro praticamente perde a sua relevância. No século XVIII, se introduz uma outra mudança, os testamentos. Antigamente, os testamentos eram feitos única e exclusivamente entre o moribundo e o padre. A família não participava. No século XVIII já não mais. Além de ser você com a sua consciência o que você fez na sua vida, agora você compartilha com seus familiares os últimos momentos. Você direciona para eles o que deve ser feito com cada um dos seus bens, se você os possui. Você vai pedir perdão para eles, você vai direcionar o que cada um deve fazer para que a família, no seu último momento, fique em paz. Com essa introdução, no século XVIII, do aconchego familiar perante o moribundo, no século XIX tem uma outra mudança. Surge os jazigos familiares para toda a família. 3, às vezes 4 gerações passam todos a ser enterrados lá dentro. Alessandro, e a ciência nesse contexto? A ciência interfere na principal mudança que ocorre com os cemitérios. Eles saem dos centros das cidades e vão para as periferias. Num primeiro momento, essa mudança deveu-se pelo quê? Essa mudança deve-se principalmente por 2 motivos. Primeiro, o incômodo. Toda hora você tinha que estar retirando os ossos dos entornos da igreja, às vezes de dentro da igreja, para levar para os ossuários. E muitas vezes o cheiro era muito ruim. Com o avanço da ciência e a descoberta dos sanitaristas, que muitas vezes quando você mexia nesses cadáveres, a putrefação, o cheiro que eles exalavam causavam mortes, muitos coveiros morreram por má manuseio dos cadáveres, eles querem levar esses cemitérios para muito longe. Fora a questão sanitária, os cemitérios são repensados aos novos tempos. Também são pensados para que eles possam mudar, para que não representem mais as misérias, a corrupção da cidade e os vícios existentes na cidade. Os cemitérios agora são pensados para que você possa não idolatrar, reverenciar seus mortos, porque a vida da cidade agora, com o advento do positivismo, é representada não só pelas pessoas que ali convivem, mas as pessoas que ajudaram a construir aquela cidade. E com isso os cemitérios são pensados aqui, para que sejam locais de passeio, que as pessoas possam ir visitar os seus mortos e ter árvores em volta para que eles possam descansar, para que eles possam refletir, para que hajam riachos, lagos dentro desses cemitérios. Você tem uma mudança de cultura. Os jazigos pomposos deixam de existir na sua grande maioria, pelo menos no pensamento dos arquitetos, para que eles sejam feitos principalmente todos de grama, relvas baixas, uma imagem e um ambiente extremamente aconchegante. Um outro ponto importante que Felipe Ariely comenta, principalmente agora no século XIX, no século XX, é o seguinte. Lá no começo você tinha uma morte tranquila, era acompanhada, assumida de uma forma muito natural. Na Baixa Idade Média, você tem já a preocupação com aquilo que vai acontecer com a sua alma depois que você morre. Já no século XIX e no século XX, existe a partir de agora a introdução de não contar ao morto que ele está morrendo. Não comunicá-lo que o seu dia está chegando. Antes, a notícia era dada pelo médico. Olha, o seu momento chegou. Agora, não se faz mais isso. Existe uma preocupação em não contar ao doente que ele está morrendo. Mas e por que isso acontece? Isso acontece por alguns motivos. Mas dentre eles o mais citado primeiro, pelo avanço da medicina. Você realmente não sabe se isso vão durar dias, se vão durar horas, se ele vai reagir ao tratamento e se essa situação vai durar durante meses. Então não se conta mais. Segundo ponto. Como as pessoas estão morrendo mais nos hospitais do que em casa, existe a seguinte preocupação. Imagina que você dê a notícia para o paciente que ele vai morrer e ele começa a surtar.
Imagina que nesse mesmo quarto você tem outros pacientes. Como é que ficaria a estrutura desse hospital? Como é que ficaria para os médicos e para as enfermeiras darem conta do emocional de todos esses pacientes? E além disso, tem o ponto também do seguinte: você permitir que esse paciente ele faleça de uma forma tranquila, pela mentalidade que é exposta pelo livro. Que dessa forma ele não vai ter dores extras além da existente já no seu corpo. Só que com isso também surge uma outra questão, levantada pelo livro. É certo não contar ao paciente, nos seus momentos finais, que ele está morrendo? Não dizer a verdade, no momento que ele está deixando a sua vida, é o mais correto? É a de mais respeitosa? É a reflexão que ele deixa para a gente. E hoje em dia, como funciona? Lembrando que essa obra foi ditada em 77. E o foco do trabalho do Aryeh foi nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Então ele usou o modelo das funeral homes americanas. O que são as funeral homes americanas? São locais neutros, não é nem na casa e nem nos hospitais, onde os mortos eram embalsamados, consequentemente para que você tenha uma visão extremamente linda, para que ele pudesse ter um aspecto mais bonito possível, que dessa forma você pudesse estar celebrando a vida desse falecido, e não o momento simplesmente da passagem. E com o fato de celebrarmos a vida e não a morte, nós voltamos aos costumes lá do século XV ao XVII. Só que nesse caso eram somente para os reis. Este foi um resumo muito breve de uma obra muito grandiosa de Philippe Aryeh. Você começar a fazer analogias históricas, você verá como a vida cotidiana influenciou as maneiras como nós olhávamos, as relações que nós tínhamos com a morte. Estudando mais a fundo, você vai perceber essas correlações, que a evolução da nossa sociedade refletiu nos costumes que nós tínhamos perante a morte. Essa é uma obra que vale muito a pena ser lida. É uma obra que nos traz muito conhecimento de como nós pensamos, por que agimos hoje em dia de muitas maneiras que muitas vezes nem paramos para pensar os porquês de agirmos dessa forma. É um livro que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.